amigos e amigas, eu sou a Ju e os convido para mais um momento de reflexão. O assunto que eu trouxe para a reflexão de hoje suscita muita curiosidade por parte dos amigos não espíritas e dos espíritas também. Por isso, ambos costumam frequentemente fazer indagações a esse respeito. Percebo que suas curiosidades são similares, à medida que as perguntas feitas são semelhantes. Normalmente perguntam: o que é? Onde fica localizado? Quem vai para lá? Se é a mesma coisa que inferno? E por aí vai. São muitas perguntas que surgem, muitas. Então, vamos refletir sobre umbral e tentar dirimir algumas dúvidas, lembrando sempre que abordo os assuntos de forma didática e à luz da doutrina dos espíritos. A ideia de umbral sempre provocou muita curiosidade. Os amigos que decidiram assistir este vídeo provavelmente foram levados pela curiosidade que têm em saber algo sobre esse assunto. A palavra umbral significa soleira da porta, limiar, entrada. Portanto, o significado da palavra umbral já me faz formar alguns conceitos. Limite entre dois espaços, entre um ambiente e outro. Demarcação bem expressiva, colocada no chão da porta como soleira, marcando limite. Passagem demarcada pelo umbral da porta, quando entro em outro local. Então, é pela representação semântica da palavra umbral que ela é usada no Brasil para significar a passagem de um plano existencial para outro. Nessa perspectiva, seguindo os ensinamentos espíritas, a palavra umbral foi escolhida para significar a passagem do plano físico para o plano espiritual. Quando deixamos o corpo físico no momento da morte, no desenlace, atravessamos um espaço. Podemos dizer que atravessamos a porta de entrada que nos separa de duas dimensões, do plano físico para o plano espiritual. Ou seja, atravessamos o umbral. Essa travessia, esse desenlace, provocará uma perturbação natural, avaliando-se que o fenômeno de desligamento que se dá entre o corpo físico e o espírito atende algumas leis da natureza de bastante complexidade. Conforme for o preparo para o entendimento de questões espirituais da morte, sem importar qual religião professe, o período e a intensidade de perturbação no momento do desligamento será maior ou menor. O que vai determinar o tempo e a intensidade da perturbação a ser enfrentada após a morte vai depender de cada um de nós. A permanência ou não na região umbralina
uma região de passagem. Dependerá da forma de aceitação da morte, da maneira como se vive no plano físico, da forma como nós aceitamos nossas qualidades e defeitos, dos nossos vícios não vencidos, das crenças equivocadas, do grau de culpa que nos persegue, de nossos valores e apegos. Levando-se em conta a quantidade de mortes que ocorrem constantemente em todo o planeta, esta zona, a região umbralina, deve ser bem movimentada. E conforme vão chegando os espíritos recém-desvencilhados do corpo físico, naturalmente perturbados, eles vão se reunindo por afinidades e sintonia. Essa reunião é semelhante à que acontece conosco enquanto encarnados, quando passamos por uma porta de acesso a um ambiente com muitas pessoas que não conhecemos, vamos nos reunindo aos poucos por sintonia, afinidade, que podem ser evidenciadas por diversos aspectos. O comportamento é um deles. Confirmando o que se costuma dizer, do lado de lá, tudo acontece como do lado de cá. Atravessando o umbral, os espíritos reunidos por sintonia formam grupos de desencarnados que, na maioria das vezes, não conseguem se libertar de muitas de suas emoções, como mágoa, culpa, ressentimento, ódio, revolta, ambição, apego, quem não é apegado a alguma coisa, angústia, quem não se angustia com as coisas que acontecem no mundo, dor, luto, decepções, frustrações e pensamentos negativos. Dizemos, por isso, que é na região umbralina onde se reúnem os espíritos que estão presos aos resultados de suas próprias escolhas enquanto encarnados. Assim sendo, podemos dizer que umbral é uma região onde os espíritos de afinidades e vibrações menos elevadas se encontram e permanecem unidos em vibração de pensamento e paixões. Nós, humanos imperfeitos, habitantes de um planeta de provas e expiações, não conseguimos pensar sem fazer imagens. Temos que dar forma a tudo que pensamos, para que possamos entender. E é por isso que é tão difícil captar a intenção de transição contida na ideia de umbral, desvinculada de qualquer forma física ou espaço geográfico. Essa necessidade de dar forma aos pensamentos também ocorre com mais intensidade até com os habitantes das regiões umbralinas, pois são os desencarnados deste planeta que ali estão. Portanto, também criam formas de pensamento. Vamos agora refletir atentamente sobre 3 das dúvidas mais comuns que costumam surgir e que citei no início da minha fala. O que é umbral? Onde ele fica localizado? E quem vai para lá? Sobre a questão o que é umbral, vou utilizar a definição que mais me satisfaz. É uma definição simples e curta.
Umbral é o território de expressão, de vibração do pensamento. Veja só. Umbral é o território de expressão, de vibração do pensamento. Encontramos nas próprias obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, e também em outras obras de espíritos conhecidos, que o umbral é como uma zona mental, onde os pensamentos dos espíritos criam as formas pensamento, que nada mais são que imagens criadas pela imaginação, vibração e energia mental, que alimentam essas criações mentais. Sobre a questão onde se localiza o umbral, partilho com os amigos o meu entendimento. Umbral não é um local geograficamente demarcado, e sim um território vibracional, criado a partir de ideias, emoções, intenções, pensamentos e muito mais. Marco Sibinelli, psicanalista e estudioso da doutrina espírita, diz que a situação umbralina é plasmada por aqueles que lá vivem. Em relação à terceira questão que eu apresentei, quem vai para lá, para o umbral? Ninguém vai para o umbral, porque se não há um local geográfico, não é possível ir até ele, deslocar-se para lá. Após o desenlace, ao abandonar o corpo físico, o espírito atravessa deste para outro plano, buscando o que quando encarnado já buscava, pensando como pensava, se colocando onde escolheu se colocar. Quando por sua responsabilidade não for possível encontrar ou ser levado para planos de luz, ficam nas zonas umbralinas. E isso forma uma massa vibratória oriunda dos espíritos de mesma sintonia. Mas lembremos sempre que Deus é soberanamente justo e bom. E em sua misericórdia fará com que o tempo de perturbação cesse quando houver disposição em espírito a enfrentar as mazelas com coragem e arrependimento. O arrependimento é que promove a liberação da zona umbralina, permitindo o acesso aos planos de luz. E por último, a questão que muito se apresenta é se umbral é a mesma coisa que inferno. Eu digo que isto é muito pessoal, pois há em torno desse assunto um campo fértil para a imaginação. Uns associam com fogo e fornalha, outros a lamaçal, alguns a poços com dejetos, e por aí vai. A imaginação é livre. Como creio que Deus é soberanamente justo e bom, não penso em inferno, porque essa ideia de inferno, ela está associada a penas eternas aos pecadores. E não que cada um tira de si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. Cruzando o umbral, cada um continuará buscando o que buscava em vida, tendo refletido sobre a inexistência de um local previamente circunscrito, onde permanecem os espíritos que não percebem as esferas de luz, tão logo desencarnam, e também refletido sobre como e o porquê há espíritos que se aglomeram nas zonas umbralinas, posso fazer algumas conclusões. O chamado umbral é uma expressão de pensamento, não um local específico, e cada desencarnado
da forma seu umbral. Sendo um estado de consciência, o que se expressa após a transição para o plano espiritual vai depender do estado de espírito enquanto encarnado. A permanência na região umbralina após o desencarne é compulsória e involuntária, pois o espírito é atraído a este ambiente psicoespiritual através das suas atitudes em vida e seus mais íntimos pensamentos. A culpa, a raiva, os sentimentos de vingança e rebeldia fazem com que espíritos umbralinos retardem seu arrependimento e fiquem muito tempo perdidos nessa zona, transformando-se em verdadeiros emissores de vibrações deletérias que prejudicam a marcha da evolução do planeta e dos encarnados também, que possuem sintonia com pensamentos semelhantes a dos habitantes desta zona. Estando encarnados, nos expomos constantemente a conflitos de convivência, de consciência, e isso costuma interferir na nossa vida à medida que promovemos vibrações semelhantes às dos espíritos desencarnados, que habitam um território vibracional, como o que proporcionamos com nossos conflitos. E aí se dá uma sintonia, uma aproximação, pois eles se alimentam dessas emoções dos encarnados. Como cristã, penso que um dos maiores objetivos da reforma íntima está ligado ao orai e vigiai, que o Mestre nos legou, que nos servirá de preparo para, no momento da passagem para o outro plano, cessada a perturbação natural, possamos perceber a luz vinda de um plano espiritual mais elevado, podendo rumar ao seu encontro sós ou acompanhado por algum espírito que esteja nos esperando. Hoje ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Curte e compartilhe com teus amigos. Inscreva-se no meu canal. Conheça mais vídeos. Luz e paz a todos. E sigamos sempre com muita fé e coragem.